Bem-vindos a mais um Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido por nós, acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito prazer, eu sou Vinícius Soares e hoje vamos falar sobre as possibilidades de intercâmbio para os acadêmicos da universidade. Para responder então as nossas dúvidas, quem está conosco é a diretora de Relações Internacionais e Institucionais aqui da Fevale, a professora Paula Kundavy. Professora, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui participando do programa e falando no início do semestre sobre oportunidades internacionais. Perfeito, o prazer é nosso. E professora, para a gente iniciar, explica para quem está nos acompanhando sobre o setor responsável, que é o setor que os alunos vão atrás dessas oportunidades, não é? E também as modalidades, os tipos de intercâmbio oferecidos para os acadêmicos. Bom, é uma compreensão geral que agregar durante o processo de formação, de graduação, uma experiência internacional faz muita diferença. Isso em todos os sentidos, na vida pessoal, na vida acadêmica, e também é um adicional para a empregabilidade. Então, você poder colocar no teu LinkedIn que fortalece o currículo, não é? Exatamente, que tem uma certificação internacional, tem um valor muito grande. Então, com essa questão muito clara, a universidade vem trabalhando o escritório de internacionalização, o escritório de intercâmbios, para poder ficar bem próximo o que se faz lá, mas ele fica dentro da diretoria de Relações Internacionais e Institucionais. 4º andar, prédio Lilás, sala 402, existe uma equipe altamente capacitada para poder desenhar com o aluno qual a melhor experiência que ele pode ter dentro do tempo e do investimento que ele vai fazer nessa experiência internacional. E são diversas opções de tempo e também de regiões do mundo, não é, professora? Quais as opções? Fevale está presente em 32 países, assim, num movimento muito, já quase formalizado, de ser 34 países. Nós estamos fechando convênios com mais 2 países que não estavam na rede. Mas, enfim, esses países estão em todos os continentes e nós temos, então, parcerias com instituições, aproximadamente 140 instituições, de muito prestígio, em lugares que são destinos que o aluno vai poder estudar e também ter imersão cultural muito importante, praticar fluência em outro idioma. Instituições então, com todo o potencial para agregar na formação desses estudantes. A ideia é essa, que o aluno da Fevale saiba que ele tem espaços de aprendizagem em todas as partes do mundo. E aí, então, busque qual o destino que ele imaginou, qual seria a melhor experiência para a área que ele está buscando formação. E, professora, nessas diversas opções, são também diversos idiomas. Vai do inglês ao espanhol e outras opções também. É preciso ter um conhecimento prévio, eu imagino que isso possa ser uma preocupação do aluno, se ele precisa ter um certo nível de fluência. Como funciona isso? É óbvio que todos esses países têm uma multiplicidade de idiomas, mas o aluno que domina inglês, ele vai ter aula em qualquer uma dessas instituições. O inglês tem sido a língua franca e a maioria das universidades, Ásia, Europa, América Latina, oferecem programas em inglês. Então, o aluno que tem o inglês dele num nível intermediário, ele vai poder assistir às aulas sem nenhuma dificuldade. O aluno que ainda está em processo de aquisição idiomática, está melhorando a fluência dele de inglês e tem competência no espanhol, também existe muitos destinos onde ele pode ter aulas na língua espanhola. E, além disso, tem Portugal, que nós temos parceria com quase 20 universidades em Portugal, e aí, então, você tira a barreira do idioma, né?
E com certeza não se dispensa o interesse do aluno, o interesse prévio em aprender o idioma, não é? Por exemplo, eu penso que o aluno não vai para a Finlândia para aprender finlandês quando estiver lá. Ele pode ir se preparando antes com o idioma e a cultura também, não é, professor? A cultura local é importante ter esse conhecimento, não é? Muito, muito, porque essa questão de choque cultural pode fazer com que a experiência não seja plenamente satisfatória, ou então ele demore um tempo até se adaptar, coisa que ele pode estar se preparando antes de ir. Então, que esse escritório a equipe do intercâmbio, que é composta pela Vera, pela Simone, pela Rafaela e pela Luísa, ela está capacitada para orientar o aluno em todas as etapas que ele tem que ter no planejamento desse intercâmbio, dessa experiência internacional que vai agregar muito para a vida dele. Mas você disse Finlândia. Os países nórdicos são parceiros da Fevale há mais de 15 anos, Finlândia e Dinamarca. A Fevale buscou proximidade com eles porque estão sempre no topo do PISA, que é o indicador de desempenho educacional, avalia o nível. São exemplos de educação mundiais. Modelos. Então, a Fevale buscou parceria com a Finlândia em 2005. E desde então temos muitos programas, temos muitas atividades juntos. Mas, obviamente, que só esse país fala finlandês no mundo. Então, até o finlandês tem que ser alfabetizado em sueco, finlandês e inglês. Então, para poder se comunicar, e a gente está falando de um contexto globalizado. Então, o mundo está altamente interconectado pelas plataformas digitais e interdependente economicamente. Então, o aluno sabe que ele vai trabalhar em times multiculturais. É uma condição de trabalho nesse cenário global. Então, para isso, ele já tem que estar trabalhando, ter um idioma que ele consiga se comunicar com o mundo. O inglês é a opção, né? A opção mais recomendável. Opção. E, olha, só para fazer algumas comparações, para você ter um nível de inglês suficiente para uma conversação, você vai investir umas 700 horas. Se você estiver pensando de uma forma econômica, quem é o maior investidor no Brasil, na economia brasileira hoje, a outra opção seria a mandarim. E você vai ter que fazer 3.000 horas para poder fazer a mesma comunicação que é em inglês. Então, é melhor que ainda seja inglês a língua de comunicação. Então, o aluno realmente tem que investir no inglês dele, mas o inglês não é uma barreira para o intercâmbio, porque, como eu te disse, tem Portugal e tem os países de língua espanhola. Perfeito. E, professora, qual o tempo que o estudante precisa dispor? Ele precisa ir necessariamente durante o semestre, enquanto está estudando, pode fazer nas férias? O tempo tem intercâmbios mais curtos, mais longos? Como funciona? Então, Vinícius, é uma ótima oportunidade de desmistificar o intercâmbio, porque as 3 maiores barreiras para intercâmbio são cultural. O aluno pensa, isso é uma realidade muito distante para mim viver no exterior, nesse momento o câmbio não está muito favorável para o real, então vai pensar, a nossa moeda está com baixo poder aquisitivo. Então, pensa, isso não é uma realidade para mim, e não busca informações. Então, a questão cultural é uma que precisa ser trabalhada, e esse momento aqui, esse podcast, é realmente uma grande possibilidade de estar disseminando essa informação. A outra seria linguística. Nós temos muitas bolsas, tem sustentabilidade para fazer esse movimento, mas precisa ter um nível de idioma pelo menos intermediário. Então, cultural, linguístico e econômico, porque você vai ter que ter um recurso financeiro para poder viver no exterior. Só que essas modalidades de intercâmbio têm se ampliado muito. Tem o intercâmbio de graduação, que o aluno vai ficar em média 4 meses no exterior. Ele faz um plano junto com o coordenador de curso dele e decide em que disciplinas ele vai cursar na universidade parceira. Disciplinas do curso dele.
do curso dele. Ah, então, o aluno que cursa aqui engenharia, jornalismo, arquitetura, Segue nessa linha de conversa com o raciocínio. coordenador e fala, olha, no próximo semestre eu indico que você faça essas cadeiras, você está buscando a experiência internacional, faz arquitetura no Politécnico de Milão, por exemplo. E aí já desenham as disciplinas. O aluno continua aluno da Fevale. Então, na modalidade de pagamento que ele tem com a Fevale, se é financiamento, o que for, ele continua pagando aquelas disciplinas em real para a Fevale de forma parcelada. O custo continua o mesmo de Igual graduação. pro curso. Ele é aluno aqui e ele vai cursar lá em Milão, mas paga aqui na Fevale. Aí ele vai ficar lá 4 meses. Então, ele vai ter que ter um recurso para morar e para se alimentar durante os 4 meses, mais o custo de passagens aéreas e seguro. Perfeito, esse é um custo do aluno. Isso é um custo do aluno e ele tem que ter isso planejado para poder, então, permanecer lá os 4 meses. É bacana que tu falaste, professora, sobre esse planejamento, não é? Porque o aluno geralmente que trabalha, ele pode se planejar para não deixar o trabalho no Brasil, pegar umas férias, por exemplo, e consegue fazer esse intercâmbio nesse meio tempo, não é? Certamente. Então, o aluno que tem um trabalho aqui, a maioria dos nossos alunos trabalham e estudam. Ele não precisa deixar o trabalho dele para investir na experiência internacional. Ele usa as férias dele. Nós temos muitos programas que são summer programs, são programas de curta duração. Summer no hemisfério norte são estações opostas, né? Então, ele vai ficar de 3 a 4 semanas fazendo um intensivo. Ele vai fazer uma disciplina intensiva lá, essa disciplina vai constar no currículo dele, no histórico, ele sendo aprovado, e ele vem com uma certificação internacional de universidade de alto prestígio, sem deixar o trabalho dele aqui, ficando num período que ele consegue... Adequado para a rotina dele. Exatamente. Tem o exemplo, então, das meninas que foram agora de medicina para o Canadá. Nós tivemos ali 4 alunas, nós tínhamos muitos mais candidatos para esse programa, era inglês para a saúde e mais observership. O que os alunos querem? Eles não querem mais sair de uma sala de aula e ir para outra sala de aula, querem espaços de práticas. Então, os de medicina da área da saúde querem estar dentro de hospitais, e isso era o programa do Canadá. O problema é que os consulados, com a pandemia, acabaram demorando para agendar os vistos. Então, para você ir para o Canadá... Se tornou burocrático. Você tem que se planejar com mais tempo. E aí, então, quem tinha visto americano válido, tem algumas questões que a equipe de intercâmbio pode ajudar muito. Importante que tu sobre reforçaste isso, professora. O setor de intercâmbio também auxilia nessa questão do visto, orienta nesse planejamento. prazos, orienta com muita clareza e objetividade. Então, foram as 4 meninas para o Canadá, tiveram aulas, English for Health, e depois à tarde ficavam em hospital. Fizeram isso no período de férias, porque o curso de medicina é um curso seriado e eles não queriam deixar de concluir o curso junto com a turma. Então, eles usaram o período de férias e foram fazer. E também tem parceiros que oferecem esses programas sem custo nenhum. Então, é interessante buscar informações. O site da Fevale tem todas essas informações, cursos de curta duração. Bacana. Tu diz sem custo por bolsas de estudo, isto, para intercâmbio? Tem bolsas de estudo, tem cursos assim que não vão ter um custo extra. Mas bolsas de estudos é a melhor solução, né? Porque essas bolsas cobrem todas as despesas. Nesse momento, por exemplo, nós temos uma bolsista na Coreia de design. Ela fez design aqui e aí ela queria essa bolsa. Ela foi
teve a pandemia e muitas universidades acabaram segurando para poder receber aluno internacional. Então, ela acabou se formando em design, se matriculou em artes para poder continuar na condição de acadêmica e postular essa bolsa. E foi contemplada. Então, ela está agora na Coreia do Sul, no nosso parceiro lá. É uma região é a segunda maior cidade da Coreia, chama Busan, é onde está a LG, onde está a Samsung, onde está a Hyundai. É uma região bastante importante ali na Coreia. E ela ganhou uma bolsa integral, passagem aérea, hospedagem, seguro e um valor para ter do dia a dia. Sim, que bacana os alunos que nos acompanham saber que existe essa possibilidade. E, professora, já partindo para o fim desta parte do episódio, que depois vem mais com a Julia Klein, na sua opinião, como o aluno retorna de uma experiência dessa? Qual a bagagem para o aluno como ser humano, pessoal e também profissional na vida acadêmica, como ele retorna dessa experiência? Eu vou usar uma frase que foi dita ontem no Salt Summit, que a gente estava falando em educação internacional. Então, eles fizeram uma analogia, aquela frase que uma mente que se abre para uma ideia nova, ela expande e nunca vai retornar a ser como era. Alguém que participa de uma viagem internacional, de uma experiência internacional, vem com uma compreensão de mundo, uma outra compreensão da sua própria cultura e uma questão de ser autossuficiente fora do país. Isso dá uma condição do aluno de perceber, bom, eu consigo realizar em outro contexto cultural. Ele volta transformado. Perfeito. Professor, então, obrigado pela sua participação. Para quem nos acompanha, conversamos com a diretora de Relações Internacionais e Institucionais aqui da Fevale, a professora Paula Kundary. Obrigado. Mais algum recado para quem nos acompanha? Que acesse o Intercâmbio Fevale. Existem muitas outras modalidades de intercâmbio e eu convido todos, então, a buscarem informação na sala do intercâmbio, aqui, 402, Prédio Lilás, Campus 2. Muito bem. Para você que ficou até aqui, o Podcast On volta já. Olá, o Podcast On está de volta. Eu sou a Julia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E quem vai conversar com a gente agora sobre intercâmbio é uma aluna de medicina aqui da Fevale que recém voltou de um intercâmbio, Yasmin Rodrigues. Bem-vinda! Oi, obrigada. Então, Yasmin, conta pra gente qual é o curso que tu faz e o que tu fez lá quando tu foi pro intercâmbio. Então, eu faço medicina. Comecei em 2020, bem no ano da pandemia. E agora eu estou no sétimo semestre. Me formo no final de 2025. E no intercâmbio a gente foi para lá para ficar um mês. Então foi um intercâmbio voltado para a prática de inglês médico e com uma semana de observação em um hospital de lá, que foi o CIT. A gente ficou 3 semanas tendo aula com um professor do Vietnã, se não me engano. E ele é especialista, né? Ele fez especialidade em ensinar outras línguas para as pessoas. Então, é uma coisa que a gente nem vê por aqui, né? Uma coisa muito específica. Então, ele ensina vários termos médicos, assim, bastante coisas de terminologia e coisas que a gente ia poder usar na última semana do hospital. Né? Então, a gente falou sobre várias doenças que a gente tinha feito na faculdade, a gente falou sobre diabetes, às vezes a gente falava sobre algumas especializações específicas, tipo anestesiologia. E aí, na última semana no hospital, cada um ficou em uma área, eu fiquei na parte da UTI neonatal. E aí a gente pôde acompanhar os médicos, né, responsáveis por cada unidade, e também os fellows, que eles chamam lá, né. E pra onde tu foi? Pra Toronto, a gente foi. Tava muito frio por lá? Muito frio. Foi um baque muito grande, assim, a temperatura? No começo eu cheguei achando que ia ser pior, né? Mas aí a gente conversou com o pessoal de lá e eles falaram, isso aqui não é no inverno ainda, vocês ainda não viram que vocês têm que ver de inverno. E aí na última semana que a gente tava lá, que era quase fevereiro já, né? Que é o pior mês do inverno lá, tava muito ruim, assim, muito frio, a gente chegou a pegar
sensação térmica de quase -30. Então era um negócio assim que não dava pra ficar na rua, tu congelava, chegava a doer, assim. A mão chegava inchada, então frio, foi intenso, assim. E o teu inglês, como era para ir para lá? Tu precisava ter algum nível, assim? Trancou um pouquinho, escutar. O teu inglês, como era? Precisava ter um nível, tipo, básico, intermediário ou... A gente fez provas, né? Primeiro a gente fez uma prova escrita com questões objetivas, que acho que é uma prova do Canadá mesmo, que eram 100 questões, mas era uma coisa básica, assim. E a gente fez essa prova, tinha que acertar no mínimo 70% da prova e passava para a parte do teste oral. Daí, tu fazia o teste oral e era conversa, assim, que nem a gente está fazendo agora, ela perguntava algumas coisas, nada muito específico. E aí no final eles te diziam, teu nível é tal, não lembro agora, eu só quero o meu. E tipo, tu passou e tal. Mas quando a gente chegou lá, eles falaram pra nós que era pra gente ter ficado com uma turma de enfermeiras, que eram da Coreia do Sul. E eles acabaram não botando a gente junto com as enfermeiras porque o nosso nível de inglês era superior ao delas. Então acabou ficando uma turma só da medicina mesmo, que nós fomos da Fevale, e mais uma aluna da Unisc e duas que não eram aqui do Rio Grande do Sul. E tu ficou lá em casas de família, né? Como foi essa adaptação? Foi muito legal, eu nunca tinha feito intercâmbio, né? Foi o primeiro. E eu tava com muito medo, assim, né? A gente escuta muitas histórias, eu não sabia se eu ia ser bem recebida e tal. Mas desde o primeiro dia, assim, era uma mãe, acho que ela tinha uns 40 anos, por aí. E ela tinha uma filha de 10 e a mãe dela tava na casa também. E eu fui muito bem recebida, assim, elas me trataram como se eu fosse filha delas. E eu não como carne, né? Eu sou vegetariana. Então eu fiquei com muito medo disso, de ser um impasse, de, sei lá, né? É complicado. Mas foi super de boa, ela fazia comida, tipo, só específica pra mim, e tinha dias que eu chegava, tipo, eu não tava muito bem, ela conversava. Foi muito de boa, assim, foram pessoas que eu tenho contato com elas até hoje, e são pessoas, assim, que eu quero levar pra minha vida, porque foi muito especial, eu me senti muito acolhida lá, sabe? Uhum. E o que esse intercâmbio agregou, assim, na tua carreira profissional? Como tu acha que isso te ajudou até pro teu currículo, né? Uhum. Pra mim foi uma coisa assim, eu já tinha saído do país antes, né? Mas eu tinha saído com amigas, assim, foi pra Disney e tal. Não foi uma coisa muito séria, foi a primeira viagem mais séria, mais sozinha, que eu tive que ter mais independência, né? Então pra mim, nossa, mudou muito, sabe? Eu sempre quis ir pra fora, trabalhar lá fora, e tipo, foi uma coisa que meio que ficou construindo na minha cabeça, sabe? Porque, não, realmente é isso, eu tô indo pro lugar certo, tipo, realmente eu penso em ir pra fora. E foi uma oportunidade incrível, assim, é muito diferente tu ver como o sistema de saúde funciona lá e conseguir comparar com daqui. As experiências que eu tive lá é uma coisa assim que eu jamais teria aqui, sabe? Então foi muito bacana, assim, pro currículo conta horrores, né? Porque a gente fez um estágio internacional. Então é uma coisa muito bacana, assim, de se ter, de falar, até porque conta tanto a parte da língua e a experiência, né, que a gente teve lá. Então é bem legal. E tu indicaria para outros alunos? Com certeza, de olhos fechados. Eu diria pra todo mundo vir, porque vai ser uma coisa que tu vai ver o mundo com outros olhos, tu vai ver a tua faculdade com outros olhos, a tua profissão com outros olhos. Tu tem que ir, assim, no começo eu tava meio assim, tava com medo, todo mundo tem medo, né, que a gente tem e tal. Mas quando eu tava lá, eu pensei, nossa, ainda bem que eu vim, porque valeu a pena, assim, cada minuto. Se eu pudesse voltar, eu voltaria, sabe? 1000 vezes. E como foi a burocracia? Tu teve algum auxílio, assim, em termos de vistos, papelada, o que tu precisou para ir? Sim. Eu não vou saber falar direitinho, mas visto para o Canadá a gente não precisou, porque todas nós tínhamos visto para os Estados Unidos. E no Canadá eles aceitam visto para os Estados Unidos, né? E aí a gente só precisou fazer o ETA, que é um negócio que tu faz no site mesmo. Um site do Canadá, que tu preenche todas as informações e eles emitem para ti, é bem fácil de ser aprovado. E foi bem tranquilo, assim, eu achei que foi bem pior. A parte que eu entendi, assim, que foi mais a Fevale, foi essa parte da burocracia, né? Então eles mandavam pra nós o que precisava e a gente ia respondendo. Mas pelo que eu vi, assim, foi mais complicado foi os hospitais mesmo, né? Porque teve toda a questão da pandemia, então a gente, no começo era pra gente ter 4 opções de hospitais pra ir visitar lá. E acabou que no final a gente pôde ficar só nesse de pediatria, né? Porque foi o único que aceitou ter alunos internacionais lá. Então isso da pandemia é uma coisa que ainda tá bem forte por lá, sabe? Eles não estão
aceitando, tem muitas coisas que ainda não estão bem regularizadas, né, sabe? Mas no mais, assim, deu tudo certo. Que bom saber, então, que vocês tiveram esse auxílio, né? Até fica a dica para quem quer fazer intercâmbio, sabe que a Fevale vai estar auxiliando, vocês não vão fazer tudo sozinhos, né? Então vai ter um auxílio muito bom do setor de intercâmbio. Então, quem esteve conosco para falar sobre a experiência no exterior foi a estudante de medicina Yasmin Rodrigues. Muito obrigada pela participação, Yasmin. Imagina, de nada, eu fico feliz pelo convite. E com esse relato de experiência, né, de intercâmbio, a gente encerra esse episódio do Podcast On. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar o setor de intercâmbio aqui da Fevale, que eles vão te auxiliar, e até também para saber qual o intercâmbio ideal para você, porque tem várias modalidades de intercâmbio. Esse episódio teve técnica de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, produção de Julia Klein, eu, Jackson Batista e Vinícius Soares, e a orientação é do professor Marcos Santuário. E para saber nossa rotina de redação, fique ligado no @podcastonfevale no Instagram para saber quando tem episódio novo, e a gente às vezes está fazendo uns stories ali interagindo com vocês. Até a próxima!